Bom, pessoal, vamos lá começar a segunda parte da aula. Agora a gente vai falar sobre os movimentos, né? O movimento uniforme e uniformemente variado. Vamos dar uma estudadinha em alguns deles e aplicar isso em alguns exercícios. Vamos lá. Primeiro, lembrar da definição de movimento, né? Que indica que se eu tenho movimento, então eu preciso ter uma mudança de posição. Eu preciso sair de uma posição inicial e ir para uma posição final. E nisso eu vou ter um intervalo de tempo, né, que vai levar para acontecer esse deslocamento. Esse movimento, então, ele indica o que? O que pode indicar esse movimento? Eu digo para vocês que o movimento vai ser indicado então por velocidade, né? Já que eu tenho um objeto saindo de uma posição inicial e indo para uma posição final e demorando um intervalo de tempo, sempre que eu tiver movimento, então eu vou ter uma velocidade que a gente já viu na outra aula, que era a razão entre o espaço percorrido e o tempo, correto? Só que esse nosso movimento agora, né, que possui velocidade diferente de zero, ele vai ser um movimento especial, um movimento que a gente chama de uniforme. Esse adjetivo vem caracterizar o nosso movimento, trazendo para ele essa capacidade, né, essa característica, melhor dizendo, de ser constante, de ser sempre igual. Então, quando eu tenho esse movimento, né, eu posso te dar alguns exemplos. Aqui, o ponteiro do relógio que vai se deslocando de forma uniforme para poder dar a volta nesse relógio, né? Eu tenho nesse pedacinho da trajetória do meu elevador, não a trajetória toda, mas num pedaço da trajetória dele, né? Eu tenho um movimento uniforme também. E um que é mais fácil de enxergar é esse movimento uniforme na escada. Então você vê aqui que o meu personagemzinho se desloca por essa escada sempre com uma velocidade constante, igual, né? Esse movimento uniforme ele tem uma coisa muito boa para gente. A velocidade é constante, certo? Se essa velocidade é constante, então ela tem uma propriedade. Se ela é constante, se ela é sempre igual, a média é igual à própria velocidade. Então, a velocidade é igual à velocidade média. Então, a velocidade desse movimento é igual ao nosso ΔS sobre ΔT, que leva a gente, né, a pensar que ΔS é posição final menos posição inicial, não é isso? Sobre t menos t zero. Só que o tempo inicial de uma movimentação é igual a zero. Então isso leva a gente a um formato de equação que já é bem conhecido de vocês, que é a nossa função horária do espaço ou função horária das posições. Essa função horária é a que vai reger um movimento uniforme, um movimento com velocidade constante. Então, sempre que eu for trabalhar com esse meu movimento com velocidade constante, eu vou trabalhar com a minha função horária ou com a minha velocidade média. E sempre prestem atenção porque essa nossa função, ela é uma função, pois ela relaciona dois conjuntos. Que conjunto? O conjunto do tempo, já que é uma função horária, e o conjunto dos espaços ou das posições. E aqui eu vou ter sempre uma relação entre esses dois conjuntos que vai ser determinada pela nossa função horária dos espaços. Beleza? Vamos fazer um exercíciozinho aqui para a gente poder colocar em prática o que a gente aprendeu e entender como é que o Enem gosta de cobrar isso aqui. Petróleo é uma matéria-prima muito valiosa e métodos geofísicos são úteis na sua prospecção. É possível identificar a composição de materiais estratificados medindo-se a velocidade de propagação do som através deles. Considere uma camada de 450 metros de líquido se encontra preso no subsolo entre duas camadas rochosas conforme o esquema. Um pulso acústico, que gera vibração mecânica, é emitido a partir da superfície do solo, onde posteriormente recebidas duas vibrações refletidas, ou ecos. A primeira corresponde à reflexão do pulso na interface superior do líquido. Então, o meu pulso desceu e eu tenho esse pulso descendo, ele bateu nessa superfície do líquido e voltou. Essa é o primeiro pulso captado pelo meu detector.
e ele demorou meio segundo para poder subir. Depois eu tenho um novo pulso, porque sempre que uma onda reflete, né, ela também tem uma parte que refrata. Então esse segundo pulso, uma parte subiu, foi refletida, outra parte refratou, passando através do líquido. E depois essa segunda parte volta e atinge o nosso detector, levando 1,1 segundos para poder atingir o detector. Beleza. Ele me pergunta qual a velocidade do som na camada de líquido, nessa camada aqui, ó, de 450 metros. Então o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar no nosso problema e o que ele está pedindo. Ele está pedindo a velocidade média no líquido, não é isso? Se ele quer uma velocidade no líquido, uma velocidade constante, eu sei que essa velocidade vai vir de um movimento uniforme. E o que funciona no movimento uniforme? Velocidade igual a ΔS sobre ΔT. E é essa velocidade que eu quero. Sabendo qual foi o ΔS, que olha só, aí que estava uma grande jogada. Qual foi o espaço percorrido no líquido? Você concorda que foram 450 metros para descer e mais 450 metros para poder subir, totalizando 900 metros? Esse foi o total de espaço percorrido por esse som para poder descer, né, para atravessar o líquido. E agora, o tempo que isso demorou? Cara, se o primeiro pulso chegou em 0,5 segundos e o outro 1,1 segundos, a diferença de tempo entre eles, né, 1,1 menos 0,5, que foram 0,6 segundos, concorda que é a diferença de tempo necessária para percorrer essa região do líquido? Esse foi o tempo a mais gasto para percorrer esse líquido. Então, eu posso te dizer que os 900 metros foram percorridos em 0,6 segundos, beleza? Quando eu faço essa divisão, eu tenho que a minha velocidade, então, vai ser igual a 1.500 metros por segundo. Resposta nossa, letra T de dado, beleza? Agora, vamos para mais um ponto aqui, que é a classificação desses movimentos. Para poder ilustrar, eu trouxe aqui uma rua toda numerada. Você percebe que o número das casinhas, né, começa aqui no 15, 25, depois a gente vai para o 35 e 45 e assim sucessivamente, indicando que os espaços aumentam em direção à árvore, em direção a essa árvorezinha aqui, beleza? E quando eu tenho um movimento em direção ao sentido positivo, a gente já viu que esse movimento tinha um ΔS, né, que era maior que zero, positivo, beleza? A gente vai também ver que se a minha velocidade é espaço sobre tempo, o tempo sempre é positivo. Se o meu ΔS é positivo, a minha velocidade também será positiva. E esse movimento é denominado como movimento progressivo, tendo velocidade positiva. E quando eu volto, eu tenho um movimento que é denominado movimento retrógrado ou regressivo. Nesse caso, eu estou indo para o meu sentido, deixa eu até mudar a cor da caneta aqui, eu estou indo para o sentido negativo da minha trajetória. Nesse sentido negativo da minha trajetória, aí eu tenho uma velocidade que será menor que zero, negativa, e eu tenho um ΔS que também será menor que zero. Ou seja, o sinal do ΔS da velocidade vão indicar o sentido do movimento na sua trajetória, certo? E agora vamos passar para o estudo dos gráficos desse nosso movimento uniforme. Aqui eu vou começar com o gráfico posição versus tempo, né? E eu vou te dar um gráfico com uma reta crescente. Primeiro você tem que entender por que esse gráfico é uma reta. Já que as posições e o tempo são relacionados pela nossa função horária das posições, onde S igual a S0 mais VT, eu tenho uma equação de primeiro grau. Logo, eu tenho uma reta que vai representar esse cara. Eu sempre vou ter uma reta para o movimento uniforme. E aqui, nesse caso,
eu tenho uma reta crescente que indica um movimento progressivo, onde você pode perceber que se eu tivesse começado, é um exemplo, um movimento com 3 metros, aqui eu teria 5, 6 e terminando no 7, você vê que as minhas posições estão aumentando no sentido positivo, logo isso me denota uma velocidade positiva, né, e um movimento progressivo. E essa velocidade pode ser determinada por ΔS sobre ΔT, onde esse cantinho, esse cateto do meu triângulo é o espaço percorrido e esse daqui é a velocidade. Logo, a tangente daquele ângulo ali vai ser responsável por determinar a velocidade do movimento, beleza? Velocidade essa que é positiva e vai estar no lado positivo do nosso gráfico, na parte de cima. E esse gráfico, velocidade versus tempo, é um gráfico que vai me trazer uma propriedade muito interessante, a propriedade da área, que essa área aqui vai ser numericamente igual a base, que é o tempo, vezes altura, que é a velocidade. E velocidade vezes tempo, a gente já viu que isso é o nosso ΔS, né? A minha variação de posição. Então, sempre que você tiver a área embaixo da reta de um gráfico velocidade versus tempo, ele vai te dizer, perdão, o espaço percorrido por esse móvel, certo? Vamos lá. E a nossa aceleração aqui, como deveria ser, né? Ela é negativa, perdão, ela é igual a zero, já que é um movimento constante, né? Que não possui aceleração, eu não tenho variação da minha velocidade, logo eu vou ter sempre a aceleração constante, beleza? E todos esses gráficos do lado esquerdo são gráficos de um movimento progressivo, com velocidade positiva. Agora, eu vou te mostrar um gráfico com uma reta decrescente. Deixa eu tomar um cafezinho. Esse gráfico com a reta decrescente, ele vai trazer para você a indicação de um movimento retrógrado ou regressivo, ou seja, a velocidade aqui é menor que zero, certo? Essa velocidade negativa também pode ser determinada pela tangente do meu ângulo, do mesmo jeito. Se eu tenho uma velocidade positiva tangente, né, aqui também vai ser a tangente. Só que com esse adendo, eu tenho uma velocidade negativa, certo? A minha velocidade, por ser negativa, vai estar na parte de baixo do meu gráfico, na parte negativa, né, debaixo do eixo do tempo. E a área aqui vai representar também um ΔS, né? Só que um ΔS negativo. Você percebe que aqui ele está voltando na minha trajetória. E a minha aceleração também é igual a zero, beleza? Esse daqui é o nosso movimento uniforme. A gente tem para ele então características de ter velocidade constante. Deixa eu até colocar aqui, vamos brincar aqui de fazer um resuminho. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Ele tem uma velocidade que vai ser constante, beleza? Ele vai andar espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Eu sempre vou funcionar a minha equação que velocidade igual a ΔS sobre ΔT. Isso tem que estar bem claro para a gente. E S igual a S0 mais VT vai ser a nossa função horária das posições que vai relacionar o tempo com as posições desse móvel. Fora os nossos gráficos, que a gente pode tirar bastante informação disso. Beleza, gente? Bom, próximo vídeo eu vou trabalhar com vocês um movimento uniformemente variado. Até lá!